E aí, galerinha, beleza, galerinha do meu agrado? Acredito que tá todo mundo me escutando aí, tá bom? Acredito aí que tá bacana aí, acho que eu já tô aparecendo aí pra vocês, tá dando tudo certo, tá bom? Então, pessoal, só um recado rápido aí antes da gente começar a nossa aula aí, ok? Bem rápido aí. Ó, na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar o conteúdo de esferas, né? O último conteúdo desse ciclo de geometria espacial que a gente está trabalhando, né? Bem bacana. Fica aqui comigo, vocês vão ver bastante curiosidade sobre as esferas e algumas particularidades também, ok? Fica até o final do vídeo aí. Não esquece, tá bom? De nos ajudar, ok? Não esquece de ajudar. Estou só fazendo os ajustes aí, vou desaparecer um pouquinho para fazer os ajustes aqui no slide e logo o filme vai começar, tá bom? Não sai daí, não esquece de curtir, comentar e compartilhar o nosso vídeo, ajuda o canal aí a crescer para que a gente dê progresso aí, dê continuidade aos outros conteúdos, como geometria analítica, que é o próximo passo. Tem um projeto bacana para a gente ver a geometria analítica no campo vetorial, então a geometria analítica no mundo vetorial, bem mais prático, sem a necessidade da gente ver aquelas fórmulas aí. Ok? Então, recadinho dado aí, vamos embora. Deixa eu fazer aqui os ajustes aí para vocês e a gente começar a nossa aula direitinho. Deixa eu abrir aqui, né, a nossa página aí para vocês verem aí a minha transição, tudinho direitinho aí. Transição não, muito eu ver os meus slides aí organizando. Então, nesse momento, aproveita, curte, comenta, tá bom? E compartilha aí com a galera, né? Deixa eu ver aqui. Acredito que está tudo ok. Acredito que vocês já estão aí me vendo. Na verdade, vendo os slides aí direitinho. Beleza? Então, ó, como eu disse, conteúdo de esferas para a gente trabalhar, né? Então, trabalhar é um conteúdo que para mim, assim como os outros corpos redondos, é um conteúdo bacana, um conteúdo muito bom mesmo, um conteúdo fácil. E a gente vai ver essas particularidades. De onde vem essa facilidade toda, professor? A gente vai ver. Fica comigo aí. Aproveite também para lembrar, ó, qualquer dúvida que você tiver, não esquece. Manda a tua dúvida aqui, ó, tá bom? Então não esquece de mandar a tua dúvida pelo meu zap aí, tá bom? Ou fala nos comentários aqui, a gente vai entrando em contato aí, mas tá aí o meu zap disponível para você tirar suas dúvidas referente a esta aula e às aulas anteriores. Aproveito também para lembrar que na nossa próxima aula iremos fazer uma revisão de todo o conteúdo, e essa revisão ela é de toda a geometria espacial, né? E essa revisão ela é preparada por vocês, tá bom? Vocês é que preparam essa revisão. Vocês vão mandando para mim, eu vou catalogando aqui as dúvidas. Aquelas dúvidas aí que é rapidinho, dá para tirar essa dúvida aí no próprio zap, eu já vou tirando logo. Mas aquelas que só aguarda que eu vou fazer um vídeo aí com aquela dúvida, então esse é o seu vídeo, é você que prepara esse vídeo. Tá bom? Nossa próxima aula, vai mandando aí, eu vou responder aí 12 questões aí envolvendo a geometria espacial. Então fica à vontade aí para mandar as suas dúvidas e eu vou catalogando aí as 12 dúvidas mais pedidas e eu coloco no próximo vídeo da gente, beleza? Então vamos lá, já falei demais, né? Acabo falando bastante, mas vamos ao que vamos. Né? Conteúdo de esfera, como vocês estão vendo aí na tela, né? Ó, o conteúdo da esfera é um conteúdo bacana, a esfera mais conhecida como bolinha. Muitos de vocês conhecem aí por esse termo, né? Não é conhecido também à toa, porque a maioria dos objetos que a gente tem nesse formato, né, ela tem bastante utilidade no cotidiano, vocês vão ver aí. Então a maioria desses objetos são bolas, por isso que a gente chama a esfera de bolinha. Mas a esfera tem uma particularidade, o único elemento principal que a gente tem na esfera é o diâmetro, tá bom? Igual a circunferência, então temos aí o diâmetro, né, e o raio, ok? Então temos aí o raio. Então são as particularidades que a gente tem referente a esse objeto, tá bom? A esfera. Temos o diâmetro e temos o raio. Eu acho que são os dois elementos principais que a gente tem. Lembrando que o diâmetro sempre será o dobro do raio. Tá bom? Então o diâmetro sempre será o dobro do raio. Beleza? Vamos avançar aí. Vamos ver como é que funciona a esfera no cotidiano, né?
Eu coloquei a imagem da esfera e agora vamos ver no cotidiano, né? Considerada aí a primeira bola de futebol, né? A primeira ideia de esfera feita em madeira no passado aí, não se tem um nome, né? Eu estou chamando bola de futebol, mas é porque lembra. Mas na verdade a primeira ideia de esfera no passado aí, isso foi encontrado aí por arqueólogos aí há milhares de anos, então considerado a primeira esfera aí do mundo, assim, o primeiro objeto esférico, né, que se tinha esse formato aí, feito na madeira, né, então teve essa ideia esférica, quem esculpiu, né? Andei pesquisando sobre quem, mas não teve nenhum relato concreto sobre isso aí, né? Continuando. Temos aí a famosa bola de futebol, todos vocês conhecem, mas vale lembrar que a bola de futebol, tá bom? Bola de futebol não é uma esfera, tá bom? Não é esfera. A gente considera uma esfera. Beleza? A gente considera uma esfera, mas não é uma esfera. Okay? E aí a gente viu isso. Se você quer ver por que a bola de futebol não é uma esfera, você assiste o vídeo de poliedros, tá bom? Esse vídeo de poliedros. Você pode procurar aí no canal aí o conteúdo, o primeiro conteúdo da gente de geometria espacial de poliedros, você vai ver o porquê. Mas a gente considera matematicamente uma esfera porque o ar comprimido lá dentro deixa ela com um formato esférico, né? As bolinhas de... Meu nome de... Esqueci, sinuca, né? Essas bolinhas de sinuca aí, ou bilhar, né? Dependendo da região que você tiver aí. Então, também são exemplos de esferas no cotidiano, né? Como eu disse a vocês, a boa parte sempre é representada por bolas. Por isso, quando a gente fala na esfera, a gente lembra da bola. Então, a bolinha de boliche, né? Essa bolinha aí, eu acredito que seja o quê? Bola de golfe, né? Golfe não, é de... Não é o nome, rapaz, esqueci. É tênis, né? A bola de tênis, né? Então, deixa eu ver outra aí. A bola de basquete. Ah, a bola de golfe aqui embaixo. Ok? Então, a bola de golfe aqui embaixo, né? Bola de basquete, né? Basquete aqui e a bola de vôlei, né? Também são exemplos das esferas no cotidiano. Lembrando que esses objetos são considerados esfera por conta do ar comprimido dentro delas, né? Que dá esse formato esférico, né? E o nosso planeta, né? O grande planeta Terra aí. Os matemáticos, né, então matematicamente falando, a gente considera o planeta como se fosse uma esfera, ou seja, com um formato esférico, apesar que se você for para geografia e outras ciências aí, considerar diferentes formatos da Terra, como por exemplo geóide, né, um dos formatos que a geografia gosta de considerar sobre o planeta, tá bom? Então, mas a matemática considera o planeta esférico, né, para que seus cálculos, né, se tenham uma precisão melhor na hora de se desenvolver, principalmente na divisão de fusos e outros processos aí que existem no nosso planeta, né? Então vamos avançar aí e vamos agora ver a gente viu a esfera no cotidiano, agora vamos ver aí como é gerada a esfera, né? Como é que a gente pode gerar uma esfera, né? Então a esfera, ela é um sólido de revolução. A gente viu isso sobre sólido de revolução lá no... Como é que eu posso dizer? Em cone e cilindro, né? Que a gente viu cone de revolução, cilindro de revolução. Se você não lembra aí, recomendo rever essa aula de cilindro e cone, tá bom? E rever essa situação sobre os objetos de revolução. A esfera também é um objeto de revolução e ela pode ser obtida nesses dois formatos aí. Pela rotação de um semicírculo, como vocês estão vendo na primeira figura aqui, como vocês estão vendo aqui. Então, pela rotação desse semicírculo, ou um círculo completo dando um giro de 360 graus, né? Você também pode gerar uma esfera, ok? Então a esfera pode ser gerada a partir dessa forma. A gente vai ver algumas situações aí que vocês vão ver que às vezes é necessário entender essa rotação.
né? Mas a esfera propriamente dita, né, ela também pode ser cortada, né? Ou seja, eu posso dar cortes, assim como todos os objetos que a gente viu. O cone, que cortando ele a gente gerava uma secção plana, e essa secção plana dava origem ao tronco de cone, a pirâmide ao tronco de pirâmide, né? Ao cilindro e ao prisma, que cortando a gente tinha a mesma base, como vocês estavam vendo aí. Então observa que ela é uma figura espacial igual às outras, só que com essa particularidade curva, né? Meio que a gente vê como se fosse uma figura, eu não vou dizer perfeita, né? Mas assim, uma figura espacial que ela lembra, dependendo do corte que a gente der, qualquer outra figura anterior, né? Então é uma figura, querendo ou não, é uma figura bonita até de se falar, né? Mas ó, uma das curiosidades que a gente tem da esfera é que como é que eu posso dizer? A esfera, qualquer corte que eu der nela, então qualquer corte que eu der na esfera, obrigatoriamente, né, os cortes que eu der na esfera, obrigatoriamente a gente tem o seguinte, opa, foi mal aí, acabei passando aí. A gente sempre vai ter um círculo. Então a gente sempre vai ter um círculo, né? Ou seja, a gente sempre vai ter essa região aqui. Deixa eu pintar aqui. Espero que vocês estejam vendo aí. Pintando aqui, ó. Então, a gente sempre vai ter esse objeto aí, tá bom? Ou seja, essa figura plana gerada. Aonde você cortar, seja na vertical, horizontal, inclinado, o corte que você der na esfera sempre vai gerar um círculo, tá bom? E esses círculos, ou seja, esses cortes, essas secções que a gente vai ter na esfera, eles vão receber nomes, né? Eles vão receber nomes. Um deles é o círculo máximo da esfera. Né? No nosso planeta, por exemplo, o círculo máximo que a gente pode olhar e comparar é a linha do Equador, né? Quando eu dou um corte na horizontal. Quando eu dou um corte na vertical, a gente tem um meridiano de Greenwich. Né? Essas duas linhas imaginárias lá da geografia, para a matemática, são os círculos máximos da esfera. É onde possui o maior, ou em outras palavras, onde possui o raio exatamente igual ao raio da esfera. Então foram cortes que foram exatamente no meio da esfera, tá bom? Exatamente no meio da esfera, exatamente no centro, como se diz a história, né? Então as particularidades do círculo máximo é que eles vão possuir o mesmo centro, né? Ou seja, vão possuir o mesmo centro da esfera e vão possuir o mesmo raio, como vocês estão vendo aí nas figuras aí. Também vai existir os círculos menores, ó, tá aqui, ó, tá nessa figurinha pequenininha aqui. Porém, eu vou mostrar maior, né? Os círculos menores são cortes quaisquer que não passam pelo centro da esfera. E a gente vai ter diversos círculos menores, tá bom? Acredita-se que o menor círculo seria os polos, né? Olhando para a geografia, para os polos árticos, né? E antártico. Então, aqueles polos lá pequenininho lá seriam os menores círculos se a gente desse um corte, ou seja, essa secção fosse na região horizontal, né? Ampliando lá aquela imagem para vocês, como eu disse, ó, a gente vai ter diversos cortes, ó, um corte aqui, outro aqui, de diferentes tamanhos. Porém, vai ter o círculo mínimo e vai ter o círculo máximo, ok? Como é que eu identifico o círculo mínimo, professor? Na verdade, não existe um valor mínimo para o círculo mínimo. Tem esse nome aí, mas a gente considera sempre... Eu não tenho um costume nem de chamar de círculo mínimo, eu chamo de círculo menor. O círculo máximo a gente tem como certeza, né, a questão do raio, que ele vai ter o raio igual ao raio da esfera. Mas o círculo menor, ou o círculo mínimo, né, como os livros falam, ele vai depender do seu corte. Tudo vai depender do corte. Né? E existe uma relação entre esses círculos, né? Uma relação matemática entre esses círculos, que eu vou mostrar a vocês, independente do círculo, se ele é o menor, se ele é o máximo, mas essa relação aí ela é válida. É uma relação trigonométrica, né? Porque a gente vai ter esse triângulo aqui, ó, que é um triângulo retângulo, e aí aplicando essa relação trigonométrica, como vocês estão vendo aí, ou seja, o raio da esfera igual a distância ao quadrado mais o raio ao quadrado. Mas eu não vou passar somente a relação para você, vou explicar. Ó. Esse R, como eu disse, raio da esfera. Então é o raio da
esfera. Bom, esse é o Rzão. Então, o Rzão é o raio da esfera. E o Rzinho? Bom, o Rzinho é o raio do círculo menor. Só que isso é o que tem dizendo nos livros. Né? E o D? O D, professor, quem é o D? O D é a distância entre os círculos. Entre os círculos. Nos livros está dessa forma. Né? A definição dizendo que cada um é raio da esfera, raio do círculo menor e distância entre os círculos. Eu prefiro que meu aluno faça o seguinte. Eu prefiro que o meu aluno ele pense que... Vamos imaginar que eu não tenho dois círculos. Vamos imaginar que não pegou o círculo máximo. Vamos imaginar que ele deu o corte nesse outro círculo aqui. Eu vou tentar aqui dar o corte aqui, minha gente. Vocês imaginam isso, ficar feito nada não. Vamos imaginar que ele deu o corte nesse outro círculo aqui, vermelho. Né? E a distância D agora não está mais no O aqui, tá aqui, nesse ponto aqui. Tá bom? Então a distância D é isso tudo aqui. Isso tudo é a distância D. Concorda comigo que agora eu tenho dois círculos diferentes, porém eu não tenho um círculo máximo? Então, se eu não tenho um círculo máximo, eu vou ter um outro R. Eu vou chamar aqui de Rzinho, né, que a gente já tinha chamado. E aqui eu vou ter o Rzinho linha. Pronto, Rzinho linha. Então, veja. Eu tenho dois círculos diferentes e quero calcular a distância. Porém, na relação ele está mostrando apenas o raio da esfera. É por isso que eu prefiro que você entenda a relação não como raio da esfera. Eu prefiro que você entenda como raio da maior ou do círculo maior. Porque aí você tem dois círculos, aqueles que tiverem com um raio maior, você vai ver. Ah, professor, e se os raios forem iguais? Ah, beleza, melhor ainda. Porque você pode aplicar. Se os raios forem iguais, tanto faz. Você pode estar o valor onde você quiser ir. A distância você vai encontrar entre eles. Né? A distância você vai encontrar. E outra, uma curiosidade. Se os raios forem iguais, ele vai te dar dois círculos e ele pede a distância. Sabe o que é que essa questão vai pedir para você? Normalmente, quando ele dá raios iguais, então normalmente ele vai pedir que você encontre o raio da esfera. Ó, vai te dar dois círculos menores, esses dois círculos menores de mesmo valor de raio, e ele vai querer que você encontre o raio da esfera. E aí você vai lembrar do seguinte. Eu vou colocar aqui uma página em branco aqui para a gente ter mais ou menos essa ideia. Então você vai lembrar disso aqui. Ó, imagina aí que eu estou com esses dois círculos. Tá bom? Isso é a distância D. Bom, aqui é o diâmetro. E aqui é o Rzão. Aí eu tenho R e tenho R'. Aí o enunciado está dizendo que R' é igual a R. E ele está pedindo o R da esfera, o Rzão. Aí você vai se ligar. Ó. Vou usar a relação e ele deu a distância D. Vamos dizer que a distância dele disse que era de 3 centímetros. Então vamos lá usar a relação. R ao quadrado igual a D ao quadrado mais R ao quadrado. Veja que se você aprendeu e decorou e memorizou que esse Rzão é sempre o da esfera, infelizmente, você erraria uma questão como essa. Então, se você está usando que, não, o professor disse que pode ser qualquer R, desde que seja o R da maior. Como os R são iguais, então vai entrar aqui, ó, o R', S ao quadrado, D ao quadrado, mais R ao quadrado. Okay? R' é igual. Então, se R' é igual, eu vou chamar de R ao quadrado. Tudo isso igual a D ao quadrado, mais R ao quadrado. Ok? Então, o R', o R ao quadrado aí, ele é igual. E foi dada a distância. Né? Foi dada a distância, não, minto eu, foi mal. Isso aqui é o raio, o Rzinho. Eu disse a vocês que isso ia ser a distância, deixa eu apagar aqui. Opa, avançou mais. Ah, foi mal aí, galera. Vou fazer de novo aqui. Né? Falhou aí, mas acabei limpando tudo. Ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então a distância D, o raio Rzão. Aqui é o R' e aqui é o Rzinho. Aí o enunciado diz que R' é igual a R. E diz que esse R, né, R' é igual a R, que é igual a 3.
3 centímetros. Então, ele deu para a gente aí o valor desse raio. Mas está pedindo na questão o valor de Rzão, tá bom? O valor da esfera. Então, usando a relação, como eu tinha dito antes, se você usar essa relação, tratando que o Rzão é sempre o R da esfera, você erra uma questão como essa. Então, nesse caso, a gente vai usar o Rzão como fosse o R'. Então, ao quadrado, D ao quadrado, mais R ao quadrado. R' é 3, né? Porque já que são iguais, então 3 ao quadrado, 10 ao quadrado, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. E 3 ao quadrado aqui também, 9. Né? Isso mesmo. 3 ao quadrado, 9. Então, tem aqui 9 igual a D ao quadrado mais 9. E aí eu vou fazendo as operações normal, né? Ia ter lá a raiz de 0. Qual o detalhe? Como eu estou dizendo que é o mesmo raio, então significa para mim que o raio da esfera, para não se alongar tanto, o raio da esfera vai ser metade dessa distância. Tá bom? Então vai ser metade dessa distância, provavelmente por ter os mesmos raios. Só que no caso aqui da gente, matematicamente, a gente vai chegar na conclusão que a gente vai ter, ó, então 9 menos 9, 0, ó, D ao quadrado. Então raiz de 0 é 0. Então eu vou ter distância 0. Aí você pode estar pensando, meu professor, por que eu vou ter a distância 0? Né? Pelo simples fato, né, se a distância da gente é 0, é pelo simples fato da gente ter os raios iguais. Okay? Aí agora, beleza, encontrei que a distância é 0, ou seja, é como se um raio tivesse acima da outra. Se você observar, eu quero o raio da esfera. Então, se você observar, vai acabar se D. Aí agora eu vou usar a mesma relação usando o valor de D. 0. Eu não disse a vocês que quando são no mesmo polo, né, metade, então eu tenho 0 sobre 2 aqui e 0 sobre 2 aqui. Então eu vou ter R ao quadrado, que é o Rzão ao quadrado, igual a 0 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Tá bom? Então aqui é 0 e por aí vai. Fazendo a conta, R ao quadrado igual a 3 ao quadrado, cortou, R é 3. Né? Então, no caso da gente aí, o raio da esfera seria igual a 3. Ah, professor, não precisava nem fazer a conta. Não, claro. Eu só estou mostrando a você que se caso vier uma situação como essa, ó, dado duas circunferências, né, dois círculos que possuem o mesmo raio e a distância dele é tal e por aí vai, você só precisa se preocupar, não precisa se preocupar em calcular. Se ele está pedindo o raio da esfera e ele deu essas distâncias de mesmo raio, basta você pegar a metade da distância, né, porque para o exemplo que eu dei aí, a gente chegou a 0, mas basta você pegar metade da distância e trabalhar na situação, tá bom? Ou seja, resolver a mesma situação aqui, só que com metade da distância, trabalhando o metade do D. E usar o raiozinho lá em cima e você acha o raio da esfera. Ok? Então só foi para mostrar a vocês aí este cálculo. Ok? Vamos voltar aí para a nossa questão. Tranquilo? Então, prefere decorar dessa forma. Raio da maior, ou seja, do círculo maior e raio do círculo menor. E aí você pode operar. Não precisa ser exatamente o raio da esfera. Ok? Então vamos resolver uma questão aí. Vamos fazer um exercíciozinho. É dado uma esfera de raio 4 cm. Um plano, alfa, secciona essa esfera a uma distância de 3 cm do centro da mesma. Calcula o raio dessa secção. Então, veja, foi dada a esfera, disse o raio da esfera. Então, aqui é o nosso Rzão. O raio da esfera é o Rzão. E disse que esse plano, né, ele corta a esfera numa distância. Ó, uma distância de 3 centímetros. Isso é o nosso D. Calcula o raio de secção. Ó, a fórmula está aqui. Como já foi dado todos esses valores, e é em relação à esfera, então só aplicar. 4 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais R ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. 16. Aí agora o 9 está mais. Vai para lá menos. Tá bom? Então o 9 vai para lá menos. Aí você agora vai para o cálculozinho. 16 menos 9 dá 7. Então 16 menos 9, 7. R
ao quadrado. Aí continuando aqui, né, o cálculozinho, aí era para eu fazer aqui na seta, mas nada não, vem por aqui. R vai ser igual a raiz de 7. Beleza? Então esse seria o raio da secção. Ok, então é bem tranquilo, só aplicação de fórmula. Você vai ver, não tem dificuldade. E outro detalhe, né? Se a gente observar aqui, eu vou voltar aqui, a gente só tem necessidade dessas três informações. Do raio, da distância e do raio menor. A gente só precisa disso. E mais nada. Né? Tendo essas informações aí é o que importa para a gente. Tá bom? Na verdade, na esfera, se você tem o raio e se você tem, na verdade, apenas o raio, você tem tudo sobre a esfera. Basta só o raio. A gente vai ver aí a área da esfera, como vocês estão vendo aí, é como se fosse a casca da esfera. Eu até dei um exemplo aí, colocando a imagem de uma laranja, a casca de laranja aí, né? Parabéns aí para quem conseguiu cortar a laranja desse jeito aí, tá bom? Até hoje eu tento cortar a laranja assim perfeitamente, mas é muito difícil, né? Mas é como se fosse a casca da laranja completa, né? Então a casca da laranja, eu gosto de dar sempre esse exemplo com a laranja aí, porque é uma esfera que você vê no seu cotidiano aí, no seu dia a dia, né? A gente considera como esfera. E aí, se você tem um raio da esfera, você encontra aí a superfície tranquila. Vê, galera? Claro que para se chegar nessa fórmula que vocês estão vendo aí, essa fórmulazinha aqui, para se chegar nessa fórmula, tem todo um processo. Só que como a gente está num cursinho pré-vestibular, né? Ou seja, pré-ENEM, ou estamos fazendo um curso rápido aí pela internet, o Enem não vai perguntar a você provavelmente como chega nessa fórmula, né? Então a gente procura aceitar para ganhar tempo, tá bom? Para admitir. Mas na teoria, acredita-se que a esfera, né, ela possui, né, ou seja, a área dela possui justamente o equivalente a 4... Opa, acabei riscando aqui. Equivalente a 4 círculos, né? Rapaz, hoje tá tenso. Então, equivalente a 4 círculos máximos, tá bom? Admitindo que essa espessura aí a gente consiga ter essa área, ou seja, de 4 círculos máximos. E a área de um círculo a gente sabe que é πr ao quadrado. Então, a área da esfera passa a ter 4 vezes π vezes r ao quadrado. Okay? Quem quiser, tenta fazer, descascar uma laranja aí perfeitamente e calcula a área dessa casca aí. Vai dar um grande retângulo, você calcula a área dessa casca aí, mais ou menos aí, numa média aí, e você vai ver aproximadamente que dá justamente o valor equivalente a 4 vezes o círculo máximo, né? Então, fórmula da área, 4πr ao quadrado, tá bom? E alguns têm o costume de dizer aí por aí na internet para decorar, 4π raio ao quadrado, né? 4π raio ao quadrado, ok? Já o volume da esfera, aí até eu ressaltei para vocês, né? Vou até ler para vocês essa informação. É claro que para chegar nessa fórmula houve um processo de dedução, né? Mas para resolver as questões do Enem e dos vestibulares, acreditem, não é necessário conhecer essa dedução, apenas a fórmula. Okay? Então é necessário apenas a fórmula. Para que dor de cabeça nisso aí? Então a fórmula do volume é 4/3 πr ao cubo. 4/3 de πr ao cubo. Então, da área, 4πr ao quadrado. E o volume, 4/3 de πr ao cubo. Beleza? Tranquilo, né, galera? Então, vamos avançar aí. Vimos as fórmulas, vamos pôr em prática. Nada melhor do que a gente praticar. Suponha que haja laranjas no formato de uma esfera, com 6 centímetros de diâmetro. Rapaz, vendo essa imagem da laranja, desse suco. Pense numa sede que deu agora. Tá bom? Tá uma sede bacana mesmo. Deu vontade de tomar um suquinho de laranja assim. Rapaz, eu só vi suquinho desse jeito quando eu morava lá nos Estados Unidos. Então, realmente, eu via laranja nesse formato aí, desse mesmo jeitinho. Aqui no Brasil, infelizmente, eu não vi ainda. As laranja, né? Da cor laranja, que eu cheguei a ver aqui, são aquelas laranjas que alguns chamam aí de laranja cravo, outros de mexerica, né? Outros de tangerina, né, que vende aí nos hortifrutos aí da cidade, né? Mas o suco assim bem forte da laranja assim pura, rapaz, tá me enchendo a boca aqui. Não vou olhar muito para ele não, vamos olhar para a questão, senão, né,
A gente já sabe, gordinho quando começa a ver comida, vai bater o fome, ninguém segura, né? E aí vocês vão perder a aula de vocês aí. Vamos lá. Suponha que haja laranjas no formato de uma esfera com 6 centímetros de diâmetro e que a quantidade de suco, então deixa eu marcar logo aqui para eu não me perder. Então a gente tem 6 centímetros de diâmetro. Significa dizer o quê? Que a gente tem 3 centímetros de raio. Já vou anotar aqui já, a gente não se perder. Vamos continuando. E que a quantidade de suco que se obtém ao espremer cada laranja é 2/3 do seu volume. Então, 2/3 do volume de cada laranja, ao apertar aí as laranjas com aquelas dimensões lá em cima, né? Calculado, sendo o volume dado em litros, ou seja, 2/3 do volume em litros. Nessas condições, se quiser obter 1 litro de suco de laranja, deve-se espremer no mínimo. Aí use π igual a 3,14 e calcula. Então vamos para a mão na massa. Já me liguei na chave da questão. Então vamos lá, vamos imaginar que temos uma laranja aqui. Aqui está o diâmetro dela, aqui está o raio e por aí vai. Veja que a gente só precisa do raio, mas ele se referiu ao volume. E o volume ele quer em quê, hein? Litros. Para encontrar o volume em litro, então vamos já mudar nossas dimensões. Porque a gente sabe que 1 litro, tá aqui essa relação, equivale a 1 decímetro cúbico. Essa é a relação. Então a gente já converta de centímetro para decímetro. Então de centímetro para decímetro é uma casa só. Então a gente vai ter isso aqui igual a 0,3. Eita, ficou parecendo um 5 ali. 0,3 decímetro. Então seria a nossa conversão aí do raio, para facilitar. Por quê? O volume da esfera é dado por 4/3 de πr ao cubo. Então, 4/3. E ele mandou substituir por 3,14. E o raio que a gente tem aí, então o raio é 0,3 ao cubo. Okay? Acredito que vocês tinham pausado o vídeo aí, tá fazendo aí tudo direitinho, agora só está conferindo. Então eu vou colocar os valores aí de forma rápida para a gente ganhar tempo, tá bom? Então, o volume aqui vai ser dado por 4/3 vezes aí 3,14, vou responder a potência primeiro. 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3. A gente vai ter 0,027. Tudo isso vezes 3,14 vezes 4. Dividido por 3. Já fiz logo direto, tá bom? Então, no caso aí, o volume de uma laranja é o equivalente a 0,113, 0,113. Isso é o volume de uma laranja. Uma laranja, o volume. Então, deixa eu botar aqui, volume de uma laranja. Tá bom? Aí lembrando que isso é o volume físico, mas a questão diz que 2/3 desse volume equivale ao suco. Então, vou ter que calcular aí 2/3 desse volume. Então, 2/3 de 0,113. Tá bom? Então, 2 vezes 0,113 vai ser 0,226 é igual a 0,226. Por que, professor? Dá uma multiplicação? Sim, sobre 3. Porque o di sempre se transforma no vezes, tá bom? Quem não lembra aí como fazer essas conversões aí de fração, tudinho, tem aí no meu canal vídeos sobre frações das minhas turmas que eu ensino no colégio, aí no ensino médio. Procura lá, principalmente no primeiro ano do ensino médio que eu estou trabalhando esses conteúdos, você revisa lá frações com esse pessoal. Então, 0,226 dividido agora por 3. Então, a gente vai ter o equivalente a 0,075. Então, 0,075
0,753, tá bom? 753. Pronto, isso é em litros. Pronto. Esse é o valor equivalente de suco que sai de uma laranja. Aí ele quer saber em 1 litro quanto vai caber isso aí. Então, como ele quer saber em 1 litro quanto vai caber isso aí, a gente vai pegar 1, que representa 1 litro, dividido por isso. 0,0753. Bom, então 1 dividido por 0,0753. Então a gente vai ter aí 13,3. Aproximadamente 13,3 laranjas. Como a gente sabe que não vai vender 0,3 laranja, então a gente vai ter que arredondar para 14 laranjas a serem espremidas. Beleza? Então a resposta aí, letra B de bola. E muita gente pode estar perguntando, mas professor, por que não marcou o 13? Porque se a gente marcar 13, a gente não ia ter 1 litro. Se você multiplicar 13 por 0,0753, não vai ter 1 litro. Então precisaria de mais uma laranja para poder completar esse litro aí. Uma outra situação é que essa questão poderia ser melhor para a gente, né? Eu garanto a vocês que ela ia ser bem melhor de calcular se você convertesse no final, pudesse fazer essa conversão no final, e também se o π, a questão dissesse aqui que seria igual a 3. Se a questão dissesse que o π era igual a 3, então ela poderia facilitar o nosso cálculo, né? Mas aí não sei por qual razão, né, a pessoa que criou a questão preferiu deixar dessa forma. Acredito que para dificultar, né? Vamos à próxima. Acho que deve ter algum outro exercício. Tem? Ó, uma bola esférica é composta por 24 faixas iguais, como vocês estão vendo aí. Como indica a figura, sabendo que o volume da bola é 2.304 pi centímetros cúbicos, então a área da superfície de cada faixa é... Ele quer saber a área da superfície de cada faixa. E já disse que cada faixa dessa aí, ou seja, a bola foi dividida em 24 faixas. Tem 24 faixas dessa aí. E ele quer saber a área. Aí ele deu o volume. Então o que é que a gente precisa saber? A gente tem um volume. Vamos encontrar a área da esfera. E depois esse valor da área da esfera a gente divide por 24. E acabou-se a questão. Então vamos lá, vamos primeiro calcular. Para encontrar a área, eu preciso de quem? A área da esfera é dada por 4πr². E o volume é dado por 4/3 de π vezes r ao cubo. Então eu preciso encontrar o raio. Ok? Ó, se eu encontrar o raio, através do volume lá, jogo na área e encontro o valor da área. Okay? Então vai lá, volume 2.304 π igual a 4/3 de π r ao cubo. Logo de cara já posso cortar π com π. O 3 está dividindo, vai para o outro lado o quê? Multiplicando. Então 3 vezes 2.304. 3 vezes 2.304 dá 6.912. 6.912. Igual a 4 vezes r ao cubo. Agora eu vou dividir esse valor por 4. Então, 6.912 dividido por 4. Então, vai dar 1.728. 1.728 igual a r ao cubo. Beleza? Então, vai lá. Detalhe interessante. Lá na fórmula de área, a gente tem quem? R ao quadrado. Mas aí, de todo jeito, se aqui a gente conseguisse deixar o r ao quadrado, estava bom demais. Só que nesse caso aqui, a gente tem que encontrar o valor do r, né? Então, calcular a raiz cúbica de 1.728, tá bom? Então, calcular aí a raiz cúbica de 1.728. Para calcular a raiz cúbica de 1.728, né, deixa eu anotar aqui, escrever aqui. De 1.728, a gente tem o seguinte, ó, raiz cúbica de 1.728. Né? E aí você vai calcular.
Okay? Para calcular, você vai fatorar esse 1728 e pela fatoração você vai tentar entender como você vai calcular essa raiz cúbica e chegar lá e jogar no resultado. Tá bom? Então, como é que a gente fatora? Vou dar uma dica aí para vocês, tá bom? Então, fatorando, você vai pegar, aqui, o 1728 e vai fatorar. Fatora por 2. Vai vendo aí quanto é que dá por 2, tá bom? Faz todo esse processo aí para você encontrar esse valor aí, né? Vou beber uma aguinha aqui. Então, olha lá, 1728 dividido por 2, você tem 864. 864 dividido por 2. Aí continua, dividido por 2, até não dá mais. Dá 432. Aí por 2. 216. Por 2 novamente. Então, 216 dividido por 2 dá 108. Por 2 dividido por 2 dá 54. Por 2, vou continuar aqui, tá bom? Porque ali já não dá mais. Continuar aqui. Então, 54 por 2, quanto é que dá? Então, 54 dividido por 2 dá 27. Aí 27 por 2 já não dá mais. Aí vai 3. Bom? Então, dividido por 3. A gente sabe que dá 9. E divide por 3 dá 3. Por 3 vai dar 1. Então, vamos lá. Vamos trabalhar aqui. Então, observa que a gente teve agora, quando eu coloquei o 1728 fatorado, então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 número 2, então 2 a sexta, que multiplica 3 ao cubo. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, igual ao R. Então R vai ser igual a raiz cúbica 2 a sexta vezes 3 ao cubo. Aí eu posso cortar, ó, 3 por 3 e 6 por 3. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 1 e aqui 1. Então o R vai ser igual a 2 ao quadrado vezes 3, que foi o que sobrou, elevado a 1. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3 vai dar 12. Se a gente for fazer isso, se você quiser, você pode fazer o teste aí. 12 vezes 12 vezes 12. Você vai ver que vai dar 1728, tá bom? Mais uma dica aí legal para você ver isso aí. Inclusive, acredito que no meu canal já tenha, né, processos de racionalização. Eu devo ter algum vídeo aí sobre raiz, de como aprender a calcular a raiz assim de forma fatorada. Pronto, achamos o raio. O raio é 12, vamos para a área. Então a área é igual a 4 vezes π vezes 12 ao quadrado. 12 ao quadrado é o quê? 144. Então 12 vezes 12, 144, vezes 4, 576. Então 576 π. Vamos parar aí que ele quer em função de π. Então isso aqui é a área total. Ele quer a área de quem? De cada... Ele quer a área de cada fuso, né? Então, deixa eu separar aqui para você não confundir. Tanto cálculo aí, né, que ficou na tela, o espaço acabou ficando curto. Pronto, aqui é o volume, aqui é a área total. Agora a gente vai calcular aqui a área de cada faixa, né? De cada faixa dessa. Então é pegar 576 e dividir por 24. E aí a gente vai ter a área de cada um. Então dividido por 24 vai dar 24. 566 π, né? Então vai dar 24 π centímetro quadrado. Resposta aí, letra B de bola. Tá bom? Então veja aí, questão maravilhosa. Gostei da questão muito boa. Okay? De se trabalhar. Beleza, galera? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos para a próxima.
né? Zona esférica, né? Zona esférica, eu acho que vocês já devem ter escutado em geografia também, as zonas, quando o geógrafo, né, principalmente nas aulas de clima, o Brasil está numa zona intertropical, né? Então é mais ou menos a mesma ideia, mas a zona esférica ela é gerada pelo giro de 360 dessa figura aí. Na verdade, de um setor circular, né, de um ângulo tal, dado por isso aí. Eu tenho no popular, eu prefiro dizer que a zona esférica ela é dada pela retirada dos polos. Então, quando eu corto os polos, sobra esse pedacinho aí e a gente tem a zona esférica, né, mais ou menos nesse formato aí. E a zona esférica ela possui área exatamente igual a essa fórmula aí. 2π vezes o raio da zona esférica vezes a altura da zona esférica. Beleza? Então, 2πrh. Lembrando que a altura da zona esférica é essa distância que vem daqui até aqui. É como se fosse um cilindro. Essa zona esférica é como se fosse um cilindro, só que gordinho, assim do lado, né? Então, se você olhar aí, né, como se ele fosse do lado aí, um pouquinho cheinho, né? Então, tem essas curvas aí. Isso seria a zona esférica, né? Não cai com tanta frequência, tá bom, minha gente? No Enem. Mas eu gosto de apresentar meus alunos porque nos outros vestibulares, como SSA, né? Daqui da UPE, o IFPE, e os outros vestibulares do Brasil, FUVEST, USP, por aí, tem um costume de cobrar isso aí de vocês. Então, dependendo do lugar que você for, como é que eu posso dizer? For fazer o vestibular, então você já vai estar pronto. Eu gosto do meu aluno ele pronto no máximo que puder. Tá bom? Então, calota esférica é quando eu tiro a zona esférica, aquela partezinha como se fosse o polo. Você observar como se fosse o polo norte, ou o polo sul, né? O polo ártico ali. Né? Então, como se fosse o polo, a tampinha, né? Inclusive, até vocês já escutaram, já ouvi falar, já, eu acho, várias vezes por conta, o aquecimento global está derretendo as calotas polares, né? É porque ele se remete justamente a somente essa parte do planeta, né? Então, por isso que ele chama de calotas polares, né? Um exemplo mais prático aí, você está vendo aí. A fórmula é a mesma da zona esférica, o que muda é a altura, tá bom? Porque a altura da calota esférica é em relação ao seu círculo, tá bom? O raio continua o mesmo, sendo da esfera, mas a altura continua sendo em relação ao círculo menor que a calota possui. Beleza? Vamos lá. Fuso esférico, né? O fuso esférico, a gente até fez uma questão recentemente, né, a última questão que a gente fez agora, que dividiu uma esfera em 24 faixas, e até sem querer eu falei o nome fuso, né? Porque realmente quando eu faço a divisão da área em partes iguais de uma esfera, essa divisão é chamada de fuso, tá bom? E o fuso, como vocês estão vendo aí, é como se fosse essa casca aqui, ó, como fosse essa casca da esfera, lembrando que é somente a casca. E aqui, ó, nessa imagem aqui está bem representadozinho, se você observar aí, como se fosse somente a casca. E aí essa área é dada, existe fórmulas para se calcular a área de um fuso esférico. Porém, aí tá aí as fórmulas aí direitinho. Porém, eu posso garantir a você, eu garanto a você que você pode encontrar isso por regra de 3, tá bom? Se você lembrar, ó, por exemplo, independente aí tá as duas fórmulas, a fórmula em radianos e em graus. Mas vamos imaginar que você não quer decorar a fórmula. Então você vai lembrar, ó, a área de uma esfera é 4πr². Isso equivale a 360 graus. É o máximo que a esfera pode obter, 360 graus. A área do fuso, então chamar aqui de AF, equivale ao ângulo que você tem. Pode fazer as continhas aí que você vai ver que você vai chegar nessa mesma fórmula aqui. Então, se você memorizar apenas a regra 3, você faz essa questão numa boa. Quando a gente vai fazendo questão, eu mostro a vocês. Eu vou fazer só por regra 3, não vou usar a fórmula não. Apresento a fórmula a vocês, vocês veem aí. Mas eu gosto de usar sempre a regrinha de 3, que é melhor. Isso para o fuso, né? Uma questão aí para a gente ver aí. Vamos ver. Ó, uma laranja pode ser considerada uma esfera de raio R composta de 12 fusos extremamente iguais. A superfície de cada fuso mede. Ele quer saber a superfície
de cada mudo, de cada fuso. E a laranja de raio R. Deixa eu ver, tem alternativa? Não tem. Então, no caso, essa laranja aí, ela pode ser considerada, acho que ele quer só a formulazinha. Então, se ele quer só a formulazinha, no caso aí foi dividido em 12 fusos, então a gente vai fazer o seguinte, área é 4 π r ao quadrado. Como eu tenho 12 fusos, então a área do fuso, chamada de AF, vai ser a área da esfera, 4 π r quadrado, dividido por 12. Simplificando aí, a gente tem πr ao quadrado, 4 por 4, 1, 12 por 4 dá quanto? Dá 3. Então, πr ao quadrado sobre 3. E está aí a área de cada fuso. Né? Então, uma questão aí que queria mais saber da formulazinha, mais teórica. Né? Questão bacana aí. Beleza? Depois vai ter mais questões aí para a gente fazer, não se preocupe não. Lembrando que na descrição desse vídeo também vai ter uma lista de exercícios, viu? Para vocês praticarem bastante sobre esfera. Vai ter aí 15 questões aí bacanas para vocês trabalharem. Okay? Em breve eu também devo estar fazendo um simulado online para vocês exercitarem um pouquinho sobre todo o conteúdo que a gente trabalhou até agora. Até para ter um respaldo, para saber como é que anda. Cunha esférica. A cunha esférica é a melhor de todas. Né? Pode ser representada até por essa imagem que eu coloquei. Rapaz, chega deu água na boca, garanto a vocês. Né? Então a laranja, eu pegar uma parte da laranja aí, é como se eu pegasse a laranja com casca e tudo, cortasse e obtesse apenas esse pedaço aqui, né? Essa fatia da laranja aqui. Isso é uma cunha esférica. Bom? E a cunha esférica ela vai possuir volume, aquela coisa toda. Alguns tinham o costume de dizer que é como se fosse o volume do fuso. Vamos dizer, no popular. Alguns professores de matemática dizem, a cunha ela é o volume do fuso. Né? Só que a gente chama de cunha esférica, mas é como se fosse o volume do fuso. Né? Um exemplozinho aí. E as formulazinhas do volume. Minha gente, mesmo esquema. Decora a fórmula quem quer. Você pode fazer por regra 3. Qual é o volume da esfera? 4 terços de π r ao cubo. Vale a 360 graus. O ângulo que se refere à cunha vai ser o volume da cunha, chamado VC. Simples, minha gente. Uma regrinha 3 você faz isso aí. Decora a fórmula quem quiser. E em casa aí, como tarefinha de casa aí. Pode pegar isso aqui, calcular do jeitinho que está aqui. Pode deixar com as letras em função do alfa tudinho. Você vai chegar nessa resposta aqui. Pode fazer o cálculo aí para você ver se não chega no mesmo resultado. Tá bom? Então, decora a fórmula quem quer. Tá bom? Quem não quer decorar a fórmula, faz com a regra 3. Então, além da cunha, dessas outras partes da esfera que a gente viu, existe algumas particularidades que é quando a esfera, que ela é enxerida, eu não sei porquê, mas nos vestibulares, vocês vão ver, vai estar cheio, né, de questão, que eles não deixam a esfera sozinha. Né? Na verdade, eu sei até porquê. Né? Eu acredito que seja pelo fato de, se você tem um raio da esfera nas mãos, você tem tudo da esfera. Se você quiser, pode ver, se eu for voltar aqui, todas as cenas aqui do vídeo que a gente está trabalhando, todas elas, sempre a gente tem um raio nas mãos, a gente vai lá e calcula. Todas as fórmulas sempre dependem do raio. Então, eu acredito que os professores inserem essa dificuldadezinha mais para você ter que encontrar o raio. Por exemplo, colocar uma esfera dentro de um cubo. E ele não te dá o raio, ele te dá a aresta do cubo, para você ter que obter esse raio. Porque a busca do raio vai se tornar ali um pouquinho difícil. Quando você encontrar o raio, acabou, você acha tudo da esfera e vai responder o que ele quer. E aí existe uma relação. Se a esfera estiver dentro do cubo, o raio da esfera é dado por metade da aresta. Como está aí na questão aí para vocês, aí, como está aí na tela. Aí, né? Então o raio vai ser a metade da aresta. Bom, você pode estar perguntando, professor, quem é a aresta? A aresta é esse lado aqui, o lado do cubo, tá bom? A aresta é o lado do cubo. Pode também acontecer da esfera estar por fora do cubo, ou seja, o cubo é que está dentro. Tá bom? Eu tentei achar aí uma imagem, né? Tentei desenhar aí o máximo do cubo aí, viu, minha gente? Mas imagina que esse cubo tá tocando as 4 pontas da esfera, tudo bonitinho aí, tá bom? É porque eu não consegui desenhar 100% aí um cubo dentro da esfera do jeitinho que imaginei. Mas se vier isso acontecer, normalmente vem no enunciado dito
Se a esfera estiver por fora, você acha o raio dessa forma aqui. Basta pegar a aresta, raiz de 3 sobre 2. Aresta, raiz de 3 sobre 2. Em outras palavras, é a diagonal do cubo dividido por 2. Diagonal do cubo dividido por 2. Tranquilo, pessoal? Então, essas são as inscrições e circunscrições quando a esfera pode cair ou entrar. Desculpa aí o chiado aí. Passou um carro aqui que eu acho que ele deveria se desmontar. Na minha opinião. Só o chiando ali. Eu nunca vi carro chiar tanto assim. Vocês sabem que eu estou no meu home studio, né? Então acaba... Eu compartilho aqui, né? Minha cozinha com a sala de aula agora para vocês de forma virtual. Então, peço as sinceras desculpas de vocês aí quanto a isso, né? E minha filhota também, ela já acredito que ela deve ter acordado ali por conta desse carro que passou aí. Mas vamos responder o exercício. Vamos lá, a gente tá chegando já no finzinho aí, tá bom? Dá pra gente responder um exercício bem bacana aí, a gente trabalhar aí de forma tranquila. Vamos lá, vamos ver essa questão aí. Observe o dado ilustrado abaixo, formado a partir de um cubo e com suas 6 faces numeradas de 1 a 6. Esses números são representados por buracos, deixados por semisferas idênticas, retiradas de cada uma das faces, todo o material de cada uma das faces. Todo o material retirado equivale a 4,2% do volume total do cubo, considerando π igual a 3, a razão entre a medida da aresta do cubo e do raio de uma das semisferas expressa na mesma unidade é igual a. Então, veja, está dizendo aí que a gente tem um dado, todo mundo já... Acredito que todo mundo tem dado em casa, né? Então tem um dadinho em casa aí, deve saber mais ou menos aí o que é essa figura, né? Tá aí a imagem aí direitinho. E essas numerações de 1 a 6. Aí ele falou aí que são semisferas idênticas, né? Retirada das faces. E o material retirado, ou seja, a soma total dessas semisferas aí, equivale a 4,2% do volume total do cubo, né? Então ele falou isso aí pra gente aí. Então ele quer saber a razão entre a aresta do cubo e o raio dessas semisferas. Então vamos ter que ir em busca dessa situação. Veja, a primeira situação é o seguinte. Pelo que eu estou vendo aqui, ele não disse nada sobre a aresta do cubo. A partir de um cubo com suas 6 faces numeradas, são representadas, idênticas, paraná. Não disse nada. Então eu vou chamar de A. Então a aresta do cubo é A. E o raio dessa semisfera aqui retirada eu vou chamar de Rzinho. Tá bom? O vermelho no vermelho você entendeu aí, Rzinho. Okay? Então vamos em busca aí desse Rzinho. Acho que agora apareceu aí. Bom, então a gente vai em busca do Rzinho e do A e depois fazer essa relação aí. Primeira coisa a fazer é volume do cubo. O volume do cubo é dado por A, o cubo. Acabou-se, não faz mais nada disso aí, né? Porque não foi dada nenhuma informação do valor do A para a gente, né? Quero ver aí se a gente vai conseguir chegar no valor numérico aí para isso aí. Mas vamos lá, vamos continuando aí. E aí ele falou para a gente que 4,2% do volume VC, ou seja, do volume do cubo, equivale ao material tirado de todas essas bolinhas. Então, vou botar aqui, do total de semibolinhas ou semisferas, como ele disse aí no enunciado, né? Semisferas. Semisfera, como ele falou aí no enunciado. Ok? Então vamos fazer esse cálculo aí, fazer essa porcentagem aí, né? Que não vai precisar fazer tantos cálculos porque a gente não tem um valor de A, mas a 4,2% não é a mesma coisa que 4,2 ou 42. Eu vou botar em fração. Não, eu vou deixar em fração mesmo. Então vai ser 4,2 sobre 100 de A. Tá bom? Então 4,2 sobre 100, isso é a mesma coisa aí. E 4,2% de A. Lembrando que esse A é A ao cubo. Isso aqui é o volume total da semisfera. Beleza? Aí agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos contar quantas bolinhas tem. A gente sabe que vai ser numerado de 1 a 6. Então vai ser 1, mais 2,
mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. Tá bom? Então a gente vai fazer a soma de quantas bolinhas tem aí, somando esses valores aí. 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. Aí dá um total de 21 bolinhas, ou seja, 21 buraquinhos desse aí. Então, 21 buraquinhos desse aí. Então, 21 buraquinhos. Aí eu vou pegar esse volume aqui e vou dividir por 21. Então, vamos lá. 4,2 a ao cubo sobre 100 dividido por 21. Como é que a gente faz em fração? Repete a primeira. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um zero aqui a mais para assumir essa vírgula, que fica mais fácil para a gente. Bom, para assumir essa vírgula, vai ficar só aqui. Vou colocar a borracha aqui. A borracha hoje já não quer... Vou colocar a borracha hoje aqui para apagar aqui. Pronto. Bem, vou botar de volta aqui a caneta. Pronto. Então eu vou colocar um zero. Professor, por que colocou um zero? Para assumir a vírgula, tá bom? Aí bastava multiplicar, como era uma casa decimal, bastava multiplicar por 10 o numerador e o denominador. Bom? Aí repete a primeira pelo inverso da segunda, 21 sobre 1. Então vai ficar 1 sobre 21, o inverso. Aí 21 por 21 dá 1, 42 por 21 dá quanto? 2. Aí 2 por 2 dá 1, 1000 por 2 dá 500. Então a resposta aqui vai ser A ao cubo sobre 500. Beleza? Então isso aí seria o valor de uma bolinha. Volume, né? De uma bolinha. Então a gente achou o volume de uma bolinha só. Quando eu dividi por essas 21. Aí agora vamos calcular. Deixa eu ver se tem espaço aqui. Acho que tem aqui. O raio dessas bolinhas. A gente sabe que volume, como a bolinha são semi-esfera, então a gente vai pegar 4/3 de πr ao cubo sobre 2 é o volume da semi-esfera. Isso vai ser igual a ao cubo sobre 500. Aí aqui a gente já pode brincar, ó. 2 por 2 dá 1, 500 por 2, 250. Eu vou pegar essa expressão e vou colocar numa tela branca para ficar melhor. Tá bom? Olha, 4/3 de π r ao cubo, que aqui vocês veem melhor, sobre 2 é igual ao que a gente achou, que é o volume de uma bolinha daquela. De uma semi-bolinha daquela, né? Então, A ao cubo sobre 500. Aí aqui eu posso, ó, 2 por 2, 1, 500 por 2, 250. Aí me sobrou 4/3 de π r ao cubo igual a ao cubo sobre 250. Aí um detalhe, na questão diz que π era igual a 3, então eu posso cortar, ó, π com esse 3. Ok? Aí vai me sobrar 4r ao cubo igual a ao cubo sobre 250. Bom? Aí vamos lá. Aí a questão está querendo o seguinte. A questão, o 250 está dividindo, vai para lá o quê? Multiplicando. Então 4 vezes 250, aí dá 1000. R ao cubo igual ao cubo. Aí a questão está pedindo o valor da razão entre a aresta do cubo e o raio da semisfera. Então vamos ver que a gente vai encontrar essa razão aí. A razão é a divisão, né? Então a gente vai conseguir encontrar essa divisão no... Oxente. A gente sumiu tudo, né? Foi mal aí, galera. Acabou sumindo tudo, mas vamos lá. De novo, 4/3, né? Quem sabe faz ao vivo, né? De π r ao cubo sobre 2 igual a ao cubo sobre 500. Cortei 2 com 2, vai ficar 1, 250. Aí ficou aqui, 4/3 de π r ao cubo igual a ao cubo sobre 250. Aí lá no enunciado, ó, π corta com 3, porque π é igual a 3, a questão disse, então eu vou cortar π com 3. Daí sobrou 4r ao cubo igual a ao cubo sobre 250. Fazendo um cálculozinho aí, 250 está dividindo, vai para lá o quê?
multiplicando. Então, 4 vezes 250 dá 1000. Vezes r ao cubo igual ao cubo. Aí a questão está pedindo a razão entre a aresta do cubo e esse raio. Então, 1000 vai ser igual a aresta ao cubo sobre o raio ao cubo. Eu já tenho essa razão. A sobre R3. É sobre R. Eu só preciso eliminar esse 3. Aí, operação, ou seja, uma propriedade da potência que a gente tem. Quando está em divisão, eu posso botar um parêntese e colocar a potência, ou seja, o expoente para fora. E a operação inversa da potência, né? Ou seja, vai para o outro lado, ó, esse expoente vai para o outro lado como raiz. Então, raiz cúbica de 1000. Tudo isso igual a A sobre R. Olha a razão que a gente queria. E a raiz cúbica de 1000 é 10. Então, a razão da aresta do cubo pelo raio é 10. Essa seria a nossa resposta aí desse exercício, né? Acho que você já está dizendo, o professor só trouxe exercício porreta, viu? Porque até agora a gente fez cada exercício, viu, professor? Mas fique tranquilo, eu preferi trazer umas questões bem mais robustas, né, de esfera no vídeo, e as questões mais simples, mais tranquilas, coloquei na ficha de exercício para vocês praticarem bem, tá bom? Então, ó, voltando aí, marcando lá a nossa alternativa. Alternativa letra D seria a nossa resposta, ok? Deixa eu ver se tem mais algum videocício, né? Tem mais um aí, acredito que seja o último, eu acho. Vamos ver aí a questão do Enem aí. Então, uma empresa, né, já estou até passando de 1 hora aí, né? Eu acho que é raro isso acontecer, mas é porque esse conteúdo é extenso mesmo, né? E eu não quis dividir em 2 vídeos, achei melhor dar esse conteúdo logo uma vez para vocês trabalharem aí direitinho. Uma empresa que fabrica esferas de aço de 6 cm de raio utiliza caixas de madeira na forma de um cubo para transportá-las, sabendo que a capacidade da caixa é de 13.824 cm3, então o número máximo de esferas que podem ser transportadas em uma caixa é igual a. Então ele quer saber o número máximo de esfera. Então, duas coisas. Vamos calcular o volume da esfera e vamos calcular o volume dessa caixa de madeira com essas dimensões aí, né? Então vamos calcular dessa caixa de madeira. Como eles querem forma de um cubo, a gente já sabe aqui, ó, que a aresta desse cubo é a soma de 6 mais 6 mais 6, né? Ou seja, 4 vezes 6 que vai dar 24. Né? Então, 6 mais 6 mais 6, 24. Então, seria a aresta do cubo. Então, vamos calcular aí os dois valores. Né? Vamos lá. Volume do cubo. Então, o volume do cubo é A ao cubo, então é a mesma coisa que 24 ao cubo. 24 ao cubo. A gente vai ter 13.824. 13.824 centímetros cúbicos. Isso é o volume de uma caixa. Eita, aí eu fiz esse cálculo, minha gente. Ó, que lezeira. Ele deu esse resultado aqui pra gente. Sabendo que a capacidade da caixa é 13.824. Ele deu. Né? Mas nada não. É bom que é conhecimento a mais. Então vamos calcular o volume da esfera. Né? Então a esfera tem 6 centímetros de raio. O volume da esfera, 4/3 de π. Aí ele não deu, mas a gente vai colocar aí 3,14. Então 4/3 de 3,14, ou seja, de π, vezes r ao cubo. Então é 6 ao cubo. Ok? Então vamos calcular aí. Eu já vou calcular direto, tá bom, minha gente? Então 6 ao cubo vai dar 216. 216 vezes 3,14 dá 678,24. Vezes 4 vai dar 2.712. 712,96. Tudo isso dividido por 3. Então a gente vai ter o volume da esfera equivalente a 904,32. Bom, então esse é o volume da esfera. Temos aqui o volume da caixa. E ele quer saber o número máximo de esfera que podem ser transportadas em uma caixa. Então basta a gente dividir 13.824 por 904,32.
13.804,32. Basta fazer essa divisão aí. 13.824 dividido por 904,32. Então vai dar aí aproximadamente 15,3. Bom? E aí o mais próximo aí pra gente seria 16, né? O número mais próximo que a gente poderia obter. Então, o número máximo de esfera que pode ser transportado em uma caixa. Quando a gente fez essa divisão aí, dá 15,3 aproximadamente, ou seja, vai caber aproximadamente 16, seria o número máximo que cabe em uma caixa. Beleza, galera? Tranquilo aí para vocês? Então, pessoal, deixa eu ver se é o último exercício mesmo, né? Acredito que sim. Ó, tem mais um, pensei que era o último. Eu vou fazer o seguinte, esse vídeo, exercício 7, a aula tá bem longa. Eu vou deixar aí para vocês responderem e colocarem a resposta nos comentários, tá bom? Ou me mandar pelo zap, tá bom? É um presente aí até para o pessoal do SSA, uma questão muito boa, uma questão da UPE, tá bom? Bem bacana aí para responder. E aí, vocês vão conversando comigo no zap ou nos comentários e eu mando depois aí o gabarito aí, ou vou respondendo vocês aí nos comentários. Agradeço a vocês de coração pela paciência. Segue aí um resumo de toda a geometria espacial para vocês aí. Esse resumo também se encontra lá no meu Instagram, você pode procurar lá no Instagram, essa imagem tá lá, tá bom? Se você quiser compartilhar nos seus stories, por aí vai, né? Então tá lá esse resumo de geometria espacial completo, com todas as fórmulas aí, tá bom? Para o pessoal aí praticar, ajudar o pessoal aí que está praticando, e algumas dicas se você observar aí em relação a essas figuras aí tão importantes assim, tá bom? Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Não esqueçam de estudar mais, não ficar somente nessa videoaula, ok? Que Ele abençoe bastante vocês nos estudos de vocês, né? E aquele abraço. Estou morrendo de saudade de vocês aí no presencial. E não esquece de ajudar o professor Rafael aí, compartilhando aí essa aula aí nas tuas redes sociais, ajudando os teus amigos que não têm oportunidade. Divulga aí o canal, dizendo: ó, galera, tem um canal aí que está dando aula de matemática grátis aí para você também. Você pode fazer essa ajuda aí. Beleza? Valeu, um grande abraço e até a próxima!